seca e moca fofão como? Qualidade. Quem ousa interromper o descanso do faraó? É que eu tô com uma questão aqui que eu tô com maior dúvida sobre a evolução da pirâmide etária no Brasil. Por 1000 escaravelhos. Você veio lá do Brasil pro Egito para perguntar sobre geografia brasileira? E qual foi? Peguei 4 busão, metrô, o caminho me deixou lá embaixo e dá mó pernada pra chegar aqui e tu falar que não entende da pirâmide. Roda essa vinheta logo para ver se esse garoto aprende alguma coisa. Hora do Enem no ar, mas a gente também tá no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. E hoje é dia de Geografia com ele, professor João Paulo Prado. E aí? Mãos à obra! Muito obrigado pelo convite. Professor, para quem tá na missão Enem desse ano, qual é a dica para criar uma rotina de estudos? Primeiro, a dica é rotina. Acho que esse é o primeiro grande ponto, tá, Alane? Assim, estudo não é um tiro único que você vai resolver em uma semana. Eu acho que a prova do Enem, ela não se resolve em curto tempo. Então a gente vê muito aluno aí que começa a estudar com aquela disposição imensa, só que tem que entender que isso é igual a uma maratona. Ninguém consegue completar a maratona dando aquele tiro, aquela corrida imensa de 100 metros. Professor, você trouxe 2 questões sobre clima. Exatamente. É um conteúdo de geografia física, tô certo? Vamos fazer o clima esquentar aqui hoje? Ih, bora. Na verdade, não, porque é um microclima, seria o tempo esquentar, não é bem o clima. Tá vendo? Já me Essa expressão já não é muito boa. Mas, vamos lá, clima, sim, é conteúdo de geografia física. Eu costumo falar que clima é o conteúdo de geografia física mais importante de todos. Principalmente para essas provas como o do Enem. Porque, primeiro, é o mais fácil em questões de prova. Porque elas sempre estão vinculando com o cotidiano, com a nossa rotina. Então, as questões de clima, elas são questões relativamente mais fáceis do que de outras áreas de geografia física. E dialoga com outras disciplinas. Exatamente. E segundo ponto, as outras áreas de geografia física, elas são muito dependentes de clima. Não adianta você tentar estudar hidrografia sem saber clima. Vai virar decoreba, aí não funciona. Se a gente entender bem o clima, o resto já deixa de ser decoreba, clima é mais fácil para essa questão de prova. Então começa por clima, aprende bem clima, porque você vai dar um grande passo de geografia física. Quais conceitos a gente precisa ter fixos na cabeça? Ó, clima eu acho que a gente pode dividir a grande aula de clima em 3 etapas, e a última etapa a gente subdivide em 2, tá? Primeiro, o que a gente chama de elemento do clima. Se você tiver que descrever o clima do Rio ao longo de um ano, assim. É quente. Quente, pronto. Calor. Se você fala que é quente, você está falando temperatura. Quando você descreve um clima, você está falando de um elemento do clima. Então a temperatura, a umidade, a pressão, são aqueles elementos que caracterizam o clima. Esse é o tópico número 1. Só que pensa, o clima do Rio é quente, é verdade. Mas existe um motivo para isso. Tudo aquilo que altera um elemento do clima, que faz com que ele fique mais quente ou mais frio, a gente chama de fator do clima. E os fatores do clima são fundamentais. Então, entendeu quais são os elementos, características do clima, quais são os fatores, aqueles que alteram os elementos. Aí eu consigo ir para a última etapa, que são os climas em si. Eu chamo de tipo climático. É o tipo tropical, é o tipo polar. Só que esse tipo nada mais é do que o conhecimento dos elementos e fatores do clima. E aí, por que eu falei que se subdivide em 2 tipos para a prova? Porque na geografia é muito comum a gente dividir Brasil e mundo. Esses são os 3 tópicos de clima que a garotada tem que saber para arrebentar, acertar tudo no Enem. É isso aí, então bora ver uma questão? Bora! Questão 63 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Basicamente, tem uma imagem aí que mostra a trajetória de ciclones tropicais. Uma observação importante, ciclone, no pé da letra, assim, significa vento. Então, se a gente vê a palavra ciclonal, a origem etimológica é vento. Só que a gente normalmente usa o termo ciclone para ventos mais fortes. Então, ciclone tropical são esses ventos mais fortes, que atingem quase 120 km por hora. Porque algumas questões de prova não chamam de vento, chamam apenas ciclone. Então, quando, por exemplo, tiver um nome assim, anticiclonal, anti é contra, ciclone é vento. Então, anticiclonal é uma área que expulsa vento.
ciclonal é uma área que atrai vento. Então tá tudo vinculado a vento, tá? Vamos lá. O que a pergunta aqui é: qual a característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno apresentado? A questão está tratando de vento. Todo mundo sabe que vento é o ar em movimento. Mas por que o ar se desloca naturalmente? Basicamente, imagina a nossa atmosfera cheia de molequinha de ar. Aí eu peguei um monte dessas moléculas e eu aglutinei essas moléculas juntinho com você, assim. Uma área muito fechada. Imagina aquele trem lotado, cheio de molécula dentro do trem, sabe? Quando tu abre a porta do trem e tem uma nova área ali que quase não tem molécula, qual é a tendência? Vai tudo pra lá. Todo mundo vai pra lá. Pronto, é isso. Vento é isso. É uma área que está cheia de molécula, muito mais concentrada, que está deslocando essas moléculas para uma área que tem menos molécula. Então aqui é uma área anticiclonal, está expulsando o vento, lá é uma área ciclonal, está recebendo essas molequinhas. Pronto, o vento é o ar em movimento. Se essa questão é uma questão sobre vento e agora a gente já sabe o que faz com que o ar se movimente, a gente só precisa entender quais são esses fatores que estimularam esse movimento do ar. E aí eu preciso te explicar uma outra coisinha importante. Vou pro quadro aqui rapidinho, tá? Bora! Bem, a Terra, ela é uma geóide, tá? Que significa dizer que ela tem um formato elíptico. Aqui nós temos uma linha importantíssima que divide a Terra em dois hemisférios, metade da esfera, chamada linha do Equador. Certo? A linha do Equador ela é especial porque ela recebe a incidência de raios solares na maior parte do ano de forma direta, tá bom? Essa incidência de raios solares é um dos fatores climáticos mais importantes para a gente, porque ela vai alterar a temperatura do globo. Por que no Equador é mais quente e nos polos é mais frio? É fácil entender isso, por causa da incidência da radiação solar. Imagina que a radiação solar tenha a espessura desse gizinho aqui que eu tô na mão. Beleza. E ela tá atingindo a superfície terrestre, tá vendo? Essa incidência tá atingindo isso aqui da superfície terrestre. Repara que se essa radiação ela vier para uma região mais próxima do polo, quando ela incide a superfície terrestre, o ângulo de incidência é maior. Certo. Se o ângulo de incidência é maior, a mesma radiação, que tem a condição de produzir a mesma quantidade de calor, está afetando um espaço maior. Ou seja, aqui é esse calor para um espaço menor, esse calor para um espaço maior. Então aqui o calor se dispersa. Naturalmente, aqui é mais concentrado. quente. Tá claro isso? Certo. Bem, isso explica uma dinâmica de vento extremamente importante para a gente. Por quê? Porque quando a gente agita as moléculas de ar, ela tende a se expandir. Se ela se expande, esse ar fica mais leve. O ar quente, naturalmente, faz o quê? Sobe. Então, se o Equador é onde é a região mais quente do planeta, é natural que no Equador haja uma corrente de ar que faça o quê? Que suba. Exatamente. Sobe. Vou pedir tua ajuda agora para você entender um ciclo de vento. Vem cá, fica aqui na minha frente, aqui, ó. Isso. Imagina que bem aqui é o Equador, tá bom? A radiação solar bateu no Equador e aí essas molequinhas elas esquentaram. Concorda? Faz assim, ó, tipo que você estivesse rezando. Aí. Aqui tá a molequinha de ar, tá bom? Esquentou, a molécula de ar então vai fazer o quê? Ela vai subir? Ela vai subir. Isso, ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir. Então, quando chegou aqui em cima, tem um outro fator climático que é importante, que é a altitude. Quanto mais distante da superfície terrestre, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Então, a molécula esquentou e subiu. Só que chegou aqui em cima, ela fez o quê? Resfriou. E se ela resfriou, ela tem que fazer o quê? Descer. Só que tem um problema. Ela não consegue descer por aqui, porque já tem mais molécula subindo. Tem uma corrente que a gente chama de corrente de convecção. Tá subindo. Então, se ela tá subindo, imagina. Parece uma bailarina. Isso, ela tá descendo. Isso. E aí, ela vai parar aqui. Justamente nas regiões subtropicais. Aqui e aqui. Tá certo? Só que pensa, ó. Aqui o ar tá descendo. Se ele tá descendo, ele tá fazendo peso para baixo. Se ele faz peso para baixo, a pressão nessa região é o quê? Aumenta. Aumenta, muito bom, aumenta. Então aqui a pressão diminui, porque o ar está subindo, está ficando menos molequinha aqui. Aqui a pressão aumenta, tem mais molécula. Lembra? O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Da alta pressão, faz assim, para o pessoal perceber que tem alta pressão. Lá também, ó. Lá também. Isso, então da alta pressão em direção aonde? Ao centro aqui, onde tem menos pressão. Exatamente, só que você, fez um vento muito rápido. Mas isso, cara, isso daí é twister, acaba com o mundo. Faz um vento mais devagar. Ele vem aqui. Vem.
e juntou como se estivesse rezando. De novo. Pronto. Só que aqui já é Equador, então esse molécula de ar está esquentando. E vai subir de novo. Pronto. Olha aí, ó. Você já entendeu como é que funciona o ciclo de ventos subtropicais e equatoriais. Esse ventinho aqui, ó, daqui para cá, ele tem um nome muito especial. São ventos que fazem assim, ó. Ventos alísios. São esses ventinhos que vão explicar o deslocamento da questão. A questão ela é até mais fácil, ela pode dar um passo adiante, tá? Lembra, ó, volta aqui para o aluno Vamos lá. entender. Vamos lá. Então, Foi. esquentou, isso, ó. Pra cá. Aumentou a pressão e deslocou. Imagina que tivesse uma nuvenzinha parada aqui, ó. Uma nuvenzinha, Certo. uma massa de ar úmida tá aqui parada. Quando ela pegou esse ventinho, ela vai pegar uma carona e vai vir para onde? Vai vir aqui pro centro, onde está Pro a Equador. pressão menor. Daí no Equador ela faz o quê? Só que enquanto ela vai subindo, ela vai precipitando. Aqui tem uma dica boa para o aluno. Imagina uma nuvenzinha como se fosse uma esponja. Se está ficando mais frio, essa esponja está concentrando. No frio tudo vai se concentrando, não é no frio que a gente fica assim? E aí, se uma esponja se concentra, o que acontece com ela? Precipita. As nuvens também acontecem isso, fácil. Então, chegou aqui no centro. Quando ela começa a subir, ela começa a concentrar e aí chove. Adivinha qual é a região mais úmida do planeta? É o Equador. As chuvas acontecem aqui. Só que, ao mesmo tempo, se aqui tem essas zonas de alta pressão que expulsam o vento, Certo. o símbolozinho é esse, uma bolinha com setinhas saindo, mostrando que o vento está indo embora. Também vai levar essa umidade embora. Então, quando a gente olha para essas faixas subtropicais, tanto no Trópico de Câncer quanto no Trópico de Capricórnio, nós vamos encontrar diversos desertos espalhados nessa região, justamente porque são as áreas que expulsam o vento. A questão é legal, ela dá um passo adiante. O que justifica a formação desses desertos justamente nessas regiões subtropicais? É justamente a saída dos ventos alísios. São as altas pressões que se formam nessa região. Show de Beleza? bola. Agora a gente já consegue resolver, Ó, né, agora professor? é Não, mole. vamos ver ali qual é a opção certa, então. Vamos Ó, lá. qual característica do meio físico é a condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno apresentado? Letra A fala cobertura vegetal, letra B fala barreiras orográficas, letra C, pressão atmosférica com diferença acentuada, que é justamente o que faz com que esses ventos circulem. Se a diferença da pressão for muito alta, naturalmente a força, a intensidade do vento é o quê? Maior. Então, o melhor gabarito aqui, letra C. Pressão atmosférica com diferença acentuada é o que justifica essa circulação. Professor, agora a gente tem uma questão sobre tipos de clima, né? Já tá até na tela, questão 87 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Mas vale falar, né, professor? São muitos tipos de climas. Diversos tipos de clima. E aí eu acho que vale aquela dica, né? Não adianta entrar numa e tentar decorar todos os tipos de clima. Assim, tem que entender os fatores do clima que alteram as características de cada um desses climas. Então isso é muito importante. O principal fator do clima que justifica as diferenças de clima ao longo do planeta é latitude. Nós já vimos que a incidência da radiação solar ela é mais intensa dentro do Equador, não é isso? Conforme a gente vai se afastando do Equador em direção aos polos, a incidência é menor. Então é natural que as temperaturas sejam maiores aqui e sejam menores em direção ao polo. A gente consegue fazer um desenho que vai ajudar muito os nossos alunos, que é tudo que está entre os trópicos a gente chama de intertropical. Então aqui temos variações de climas tropicais. Sabendo que se está próximo do Equador, a característica básica desses climas tem que ser o quê? Tropical. Quente. Tropical é quente. Tem que ser quente, não tem jeito, porque o Equador está incidindo. Sim. Só pode não ser quente por um motivo. Qual? Se tiver um outro fator climático mais importante que prepondera sobre essa temperatura, que são as elevadas altitudes. Então, a altitude muito elevada, mesmo em regiões mais próximas ao Equador, pode fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas. O tropical de altitude é o único tropical que não é quente. Os outros são quentes. Beleza. O que muda entre eles? Chuva. Se for muita chuva o ano inteiro, é equatorial. Se for muita chuva durante o verão, pouca chuva durante o inverno, chamaremos de tropical típico. Quando a gente sai da região tropical até a região polar, até os círculos polares, que pode ser aqui, na região norte ou na região sul, aí já temos um clima que tem 4 estações bem definidas, que é quente durante um período, mas é frio durante outro período. Ah, esses climas são frios? Não.
Eles não são frios, mas também não são quentes. O que eles são, então? Eles são temperados. O clima temperado é justamente esse clima de transição. É entre o quente tropical e os frios polares. Aqui no Brasil, a gente não usa a terminologia temperado, porque como nós estamos no hemisfério sul, a gente costuma falar que é um clima que está abaixo ao sul do trópico. Então a gente chama de subtropical, que em essência tem as mesmas características dos climas temperados do hemisfério norte. E por fim, aqueles que estão entre os círculos polares e o extremo da Terra. Nome fácil, são os climas frios ou polares, polar e polar. Se você entender a radiação solar, distribuição de temperatura, você entende os 3 tipos climáticos básicos. E daqui vamos abrindo outras ramificações. As especificações são gigantescas. Não dá para decorar. É só entender os fatores climáticos. A questão vai falar é alto. Tem muita vegetação, está próximo ao oceano. E aí a gente vai aprendendo os fatores do clima e automaticamente a gente vai conseguindo dizer quais são as características dos elementos desse clima. Já que você tocou na questão, bora pra questão? Bora para a questão. Questão 87 do Enem 2017, caderno azul, primeira aplicação. Vocês conseguem enxergar um mapa aí. Esse mapa mostra a distribuição de temperatura no Brasil. Tá vendo qual é a temperatura? Reparem que lá na região sul do Brasil, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tá 4 graus, 9 graus. Então é uma temperatura relativamente baixa, tá vendo? Lá na região do Equador, ó, quente o ano todo. 24, 24. Ah, João, mas 24 nem é tão quente assim. Cuidado. Quando você passar e olhar um termômetro, aquele termômetro não fala a temperatura oficial. Por que não? Porque a temperatura oficial ela é uma média. E ela é uma média que é retirada numa condição específica, na sombra, a 1 metro do solo. Então é claro que se tiver um termômetro fincado no concreto, esse termômetro vai dizer que é muito mais quente. A umidade relativa do ar por região do país. Aí mostra a umidade do ar. Na região norte, quente e úmido lá o ano inteiro, entre 60 e 70. Nordeste também quente e úmido. O centro-oeste mais seco. Isso mostra que é um tropical típico. Nós estamos vendo que é época de temperatura mais amena. É inverno. Olha o sul lá, ó, 4 graus. No Brasil, tem que ser inverno. Tem que ser. Tropical típico no coração do Brasil, verão quente e úmido, inverno seco. Se o inverno é seco, tá lá, ó, umidade entre 55% e 65%. Sudeste e sul. Vamos para a questão ali, entender o que a questão pede. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual o fator climático? Já aprendemos o que é fator climático. É o que altera o elemento do clima. É o que faz com que o clima ganhe a vida dele, a característica própria dele. Foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul. Aí a gente olha, Nordeste, umidade alta, Sul, umidade alta também. Aí o grande aprendizado para o Brasil são as famosas massas de ar. Isso aqui é extremamente importante para os nossos alunos. O Brasil, ele é cortado pela linha do Equador e ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Se a massa de ar, ela nasce no Equador, tudo é massa de ar. Então é massa, vou colocar até um Mzinho aqui, ó. Massa e massa. Tudo é massa. Certo. Se a massa de ar é cortada pelo Equador, o nome dela é massa equatorial. Se essa massa de ar nasce sob o Oceano Atlântico, massa equatorial atlântica. Adivinha o nome dessa massa? É uma massa que é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Então não é equatorial, é uma massa o quê? Tropical. Que também nasce sobre o Oceano Atlântico. Massa tropical o quê? Atlântica. Atlântica. Já essa massa está lá pertinho do polo. Então ela é massa o quê? Polar. Que nasce também no Oceano Atlântico, né? O quê? Atlântica. A característica da massa influencia a característica do clima. Se nasce no Equador, tem que ser quente. Beleza. Porque no Equador tudo é quente. Certo. No trópico também é quente, são os climas quentes. E no polo é o quê? Frio. Frio. Então aqui nós temos uma massa quente e uma massa o quê? Fria. Se todas elas nascem sobre o oceano, elas recebem a umidade do oceano. Então essa é quente e úmida, fria e úmida. Durante o inverno, o que aconteceu?
essa massa aqui, ó, ganhou força, porque no inverno a massa fria ganha força, e ela avançou em direção ao Brasil. Chegou na região sul. Quando essa massa bateu na região sul, se ela é fria e úmida, adivinha como é que vai ficar a região sul do Brasil? Acabou de bater frio, úmido. Frio e úmido. Ela leva as características para essa região. Certo. Se a gente for olhar lá no mapinha de novo, ó, 4 graus Celsius no Rio Grande do Sul e uma umidade entre 90% e 100%. É exatamente isso. Ela é uma massa fria e uma massa úmida. Só para completar aqui, ó, massa tropical continental. Se ela é tropical, adivinha o que ela é? Ele é quente? Quente. Se ela nasce sobre o continente, ainda mais em cima de um deserto, que é o deserto do Atacama, adivinha como que ela é? Continental e Seca. É, beleza. Essa aqui é uma massa equatorial, também nasce no Equador, então ela é o quê? Quente. Quente. E ela é continental. Aí aqui é a única pegadinha. Alunos têm que prestar atenção nessa massa, porque a lógica se aplica para todas, menos para essa. Apesar dela ser uma massa continental, ela nasce em cima da floresta amazônica, que é uma floresta que evapotranspira muito. Então, uma floresta que contribui para ela como se fosse um oceano. Então, essa é uma massa diferente, porque ela é uma das raríssimas massas que, ao mesmo tempo, é continental, mas é o quê? Úmida. Úmida. E essa massa aqui, ela é poderosa. Ela chega na região norte e, assim como essa, atua na região nordeste. A questão está basicamente perguntando para a gente como que essas massas atuam em cada uma das regiões. E acho que é justamente isso que a questão pede para a gente. Repara, explicar o índice de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul. A resposta é a letra C, massa de ar que provocam as precipitações. Temperatura e umidade justamente em função dessas massas de ar. Professor, em que momento a gente aprende tudo isso? Olha, a gente começa a aprender isso lá no 6º ano, pequenininho, sabia? No 6º ano são as primeiras aulas de elemento do clima, de fator climático, diferenciar o que é clima, que é aquela sucessão habitual de tempos, o que é tempo, o que está acontecendo naquele dia ali. Quando você sai de casa e fala assim, nossa, hoje o clima está chuvoso. Não, está errado, não é o clima que está chuvoso, é o tempo que está chuvoso. Então, justamente ali no 6º ano começa a aprender. Só que qual que eu acho que é a grande dificuldade? É que no 6º ano, muitas vezes, o aluno não tem maturidade para compreender que se entender elemento e fator do clima, vai entender tudo. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Quais são as principais características de um clima tenso? Expressão corpórea, o momento, talvez. Essa sobrancelha que você está me fazendo agora aqui está quase me deixando num clima tenso. Geograficamente dizendo, onde o vento faz a curva? Mas está muito mais difícil do que o Enem, cara. Cada lugar do Brasil deve ter um pontinho ali que o vento faz a curva, né? Então, todo mundo que já teve aquela infância sabe que, lá naquele lugar o vento faz a curva. No campo da culinária geográfica, qual é o melhor prato feito com massa de ar? Se for mais al dente, dá pra ser uma massa mais seca. De repente, eu acho que eu ia preferir uma massa, tipo uma massa equatorial atlântica, assim, mais quente, úmida, assim, aquela massa mais no vapor. Um bom argumento geográfico para realizar Olimpíadas na Mauritânia. Não faço a menor ideia. Assim, Mauritânia, não faça a Olimpíada. Não existe. Eu não apoio a Olimpíada na Mauritânia. Não vai ser bom para eles, não vai ser bom para ninguém. Não dá. E esse foi o professor João Paulo no nosso Momento Pop Prof. Professor, qual é a sua dica de estudo para a galera que está se preparando? Já ouviu a sua dica de criar uma rotina? Já temos rotina, precisamos de roteiro. E aí juntar rotina com roteiro. Se a gente entende que a geografia ela tem que ser dividida em geofísica, populações, economia, geopolítica, ele precisa entender cada uma dessas caixinhas e montar um roteiro de estudo. Tá bom, entendi que geofísica é uma caixinha. O que tem aqui dentro? Clima, vegetação, geologia e relevo, solo, hidrografia. Desenha direitinho quando que eu vou estudar cada um desses pontos. Criou esse roteiro com essa rotina, aí ele pode buscar os conteúdos aonde ele quiser.
clima tá muito bom, seria o tempo. O clima tá muito Os bom, dois, eu mas, acho, né? mas a gente tem que terminar. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, é um Mesmo, prazer por toda a imenso. O Brasil foi Uma todo excelente prova para todos os nossos queridos alunos aí. Espero que o Brasil, de fato, evolua com essa educação maravilhosa. A gente fica por aqui. Eu sei que você já tá ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Pelo amor de Deus. Onde você tira essa pergunta, cara?